Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de vídeos. Quero te dizer que é muito bom, um prazer para mim ter você aqui no nosso canal assistindo, fazendo parte, e aprendendo com esse curso de matemática financeira. Se você não é inscrito no nosso canal, quero te lembrar que você pode fazer isso agora mesmo, só clicar nesse ícone que aparece aí no canto inferior da sua tela escrito assinar canal, tá bom? Na descrição do vídeo no YouTube também estou deixando o link para você a se inscrever no nosso canal. E, obviamente, depois que você se inscrever, vai aparecer lá inscrito e é só você clicar nesse sininho. Assim você vai receber tudo em primeira mão. A gente vai ficar super feliz porque a gente vai estar mais próximo de você. E, como eu já disse, é muito bom ter sempre você por perto. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre juros compostos com taxa de juros variável. Tá? Eu resolvi gravar um vídeo específico para isso, porque é importante a gente saber que em alguns casos a taxa de juros ela pode variar a cada prazo. Então, para não falar isso juntamente com o vídeo anterior, em que a gente falou do regime de capitalização composta, aprendemos como calcular juros, como calcular o montante, eu resolvi fazer esse vídeo aqui à parte para a gente saber calcular, resolver situações em que os juros compostos, as taxas são variáveis, tá beleza? Bacana, legal. Quando a gente tem essa situação em que a taxa de juros ela é variável, a gente vai ter essa fórmula aqui, tá? Mas já vou te dizer que você não precisa se preocupar com o tamanho dela, porque eu já vou explicar do que se trata. Em que situação que isso aqui se aplica? Vamos imaginar que você tem uma grana, coloca ela numa aplicação que rende uma porcentagem, uma taxa I1 no primeiro mês, por exemplo. Aí no segundo mês a taxa já foi diferente, foi I2. Aí no terceiro mês a taxa foi I3, tá? Sendo esses valores sempre diferentes. E por aí vai. Lá no enésimo mês, um mês bem lá para frente, pensando de maneira genérica, aí a taxa foi IN. Tá? E todos esses valores são diferentes. Aí, para a gente obter o montante, a gente vai multiplicar o nosso capital por 1 mais I1, que multiplica 1 mais I2, que multiplica 1 mais I3 e que vai multiplicando até 1 mais IN. Repare que essa parte aqui, 1 mais I, isso aqui lembra um pouquinho lá aquela fórmula de juros compostos que a gente viu no vídeo anterior. Mas por que eu não tenho o meu expoente prazo aqui? Porque naquele caso a taxa era sempre igual, aqui as taxas estão mudando. Então eu simplesmente vou multiplicando por 1 mais cada taxa na forma decimal, de acordo com o valor da taxa em cada período. Tá? Então, só repetindo, se a taxa fosse a mesma em todos os meses, eu utilizaria o raciocínio que a gente já viu no vídeo anterior. Mas como a taxa varia a cada período, a gente vai utilizar essa fórmula, esse raciocínio. A gente vai resolver um exercício e tudo vai ficar mais claro, garanto, tá bom? Vamos resolver isso aqui. O investidor aplicou R$7.000 no fundo de investimentos por 3 meses. No primeiro mês, o fundo rendeu 1,7%. No segundo mês, 1,5% e no terceiro mês, 1,3%. Qual o montante ao final dos 3 meses? Tá vendo que aqui eu tenho taxas diferentes? Foram 3 taxas diferentes. Então seria aqui o I1, o I2 e o I3. Vou fazer bem passo a passo, colocando esses valores aqui. Beleza. Então, M é igual a... Onde tem C, eu vou colocar o valor 7.000. Então vamos lá. 1 mais I1, o meu I1, a primeira taxa, 1,7%, eu vou colocar ela na forma decimal, então vai ficar 0,017, que multiplica 1 mais I2, 1,5%, fica 0,015. E no terceiro mês, 1,3%, na forma decimal vai ficar 1 mais 0,013. Beleza? Então, simplesmente substituí essas taxas aqui que estavam em porcentagem, coloquei na forma decimal, coloquei o valor do capital também e montei a minha continha. Vamos detalhar um pouquinho mais? Então, M vai ficar igual a 7.000, aí eu vou somar aqui 1 mais esse valor, fica 1,017, que multiplica
1 mais esse valor que dá 1,015, que multiplica 1 mais esse valor que dá 1,013. Vamos fazer a continha aqui, vamos ver quanto que vai dar. Ó, então 7.000 vezes 1,017 vezes 1,015 vezes 1,013. Então deu 7.319,72 aproximadamente. Então, o montante, qual o montante ao final dos 3 meses? O montante foi esse aqui, de R$ 7.319,72. Bacana? E para terminar, a gente vai ver um exemplo perigoso, vou dizer assim. Vamos lá. Em certo mês, um fundo de investimentos rendeu 4%. No mês seguinte, rendeu menos 2%. Então teve uma desvalorização aí, né? Um rendimento negativo. Qual foi a taxa de rentabilidade acumulada no bimestre? E aí um erro muito comum é a gente pensar que, bom, 4% no primeiro mês, menos 2 no segundo, então a taxa acumulada, é só eu somar isso, 4 menos 2 vai dar uma taxa acumulada de 2%. Não é isso. Por quê? Nós estamos falando de juros compostos. O que aconteceu? Passou o primeiro mês, o capital aumentou 4%. Esse novo capital teve uma desvalorização de 2%. Então não é só fazer a continha assim não. Como eu quero saber a rentabilidade acumulada, é mais ou menos o seguinte. A pergunta aqui é assim. Se eu tivesse aplicado essas duas taxas combinadas, né, elas correspondem a que taxa? A uma única taxa de quanto? Tá? Vamos resolver assim, ó. Então vamos lá, eu tenho um capital que eu apliquei ele a uma única taxa. Que taxa que é essa única taxa, considerando que ela corresponde à combinação dessas duas taxas aqui, uma taxa de 4% e depois uma taxa de 2%. Então, essa taxa única é a combinação de uma taxa de rendimento de 4% no primeiro mês e depois uma desvalorização, um rendimento negativo de 2%. Beleza? Vamos melhorar isso aqui. Então, esse capital aplicado a essa única taxa, lembrando que essa taxa é a combinação dessas duas, né? Somando 1 mais 0,04 fica 1,04, 1 menos 0,02 fica 0,98. Como o capital aqui para a gente não importa, a gente quer saber qual é a taxa, né? Os dois aqui estão sendo multiplicados por C, os dois membros, a gente pode cancelar esse capital e aí o que sobra para a gente é que 1 mais I é 1,04 vezes 0,98. Qual que é a única incógnita que eu tenho agora? É I, né? Que é justamente qual é essa taxa acumulada, tá bom? Então agora vamos fazer essa continha aqui, 1,04 vezes 0,98. Vou pegar uma calculadora, vai ficar 1,04 vezes 0,98, deu 1,0192. Então 1,0192, beleza. E a gente vai escrever, passar esse 1 que está no primeiro membro, né? Nós vamos jogar ele para o segundo membro, porque eu quero simplesmente ir. Fazendo essa continha, a gente chega a 0,192. Como a gente precisa interpretar isso como uma porcentagem, então vai ficar 1,92%. Tá? Então, como que a gente resolve problemas desse tipo? Eu imagino que eu tenho uma única taxa e que eu apliquei esse capital a essa única taxa. E essa única taxa, ela corresponde a quê? Ela corresponde à combinação, né, de todas as outras taxas. Como as taxas são variáveis, né, então eu preciso utilizar o raciocínio que a gente viu agora, no contexto de juros compostos com taxas variáveis. Vamos imaginar que eu tivesse um terceiro mês, uma outra rentabilidade. Eu ia incorporar esse terceiro mês, essa rentabilidade aqui no segundo membro, ia proceder com os cálculos da mesma forma, no final eu chegaria a esse valor. Lembra que o senso comum estava nos indicando uma ideia assim de que seria de 2% a rentabilidade? Tá vendo que aqui a gente achou 1,92%. Então, o que mostra que o senso comum está errado, porque a gente está falando de
de juros compostos, tá bom? Esse 1,92% é mais ou menos o seguinte: em vez de aplicar um rendimento por 2 meses, no primeiro mês rendendo 4%, no segundo mês rendendo menos 2%, é a mesma coisa. Em vez de fazer isso, é só eu ir lá e aplicar esse dinheiro a uma taxa de 1,92% durante 2 meses. Tá? Vai render o mesmo tanto. É isso que esse problema está dizendo aqui pra gente. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, com seus colegas que estão estudando o mesmo que você. Se alguma parte do vídeo não ficou muito clara, volta lá, assiste novamente, assim você pode compreender melhor as ideias, né? Essa inclusive é a vantagem de você estar estudando na internet. Mas se mesmo assim alguma coisa não ficou clara, é só deixar aí o seu comentário, tá? Vou te lembrar novamente de se inscrever no nosso canal, clicando nesse ícone que aparece aí no cantinho inferior da tela, assinar canal. Assim você fica por dentro de todas as atualizações e a gente fica muito feliz porque você contribui para o crescimento do nosso canal. Tem aí também o endereço do nosso site auladoguto.com.br e as nossas redes sociais, basta você procurar por Aula do Guto. A gente está investindo bastante no Facebook e no Instagram, tem material exclusivo lá, acompanha a gente, tá bom? Um grande abraço para você, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.